A paz do Senhor Jesus Cristo, seja muito bem-vindo em nosso canal Escola Bíblica. Eu sou o seu irmão, o presbítero Carlos Henrique, e venho através deste vídeo lhe oferecer subsídio da Escola Bíblica Dominical. Nesta oportunidade, nós vamos comentar a lição de número 9, que tem por título O Ministério de Pastor. Se você está aqui pela primeira vez em nosso canal, se inscreva, deixe também o seu like, porque toda semana estamos postando vídeos aqui, os comentários das lições e também o áudio do livro de apoio, que é uma ferramenta de suma importância para aqueles que amam a Escola Bíblica Dominical, tanto para professores quanto para alunos. Então, nem todas as pessoas têm o livro de apoio. Aqui, através do nosso canal, você pode estar ouvindo aí e aprendendo mais acerca da lição. O textuário nos diz: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. João capítulo 10, versículo 11. Verdade prática. Por meio do ministério pastoral, conduzimos as ovelhas ao Supremo Pastor Jesus Cristo. Meus irmãos, a leitura bíblica em classe desta lição se encontra em João capítulo 10, versículo 11 e versículo 14, Tito capítulo 1, versículos 7 ao 11 e 1 Pedro capítulo 5, versículos 2 ao 4. Eu não vou ler para ganharmos tempo, mas com certeza você deve estar lendo aí na sua casa. A introdução nos diz: ser pastor sempre foi uma tarefa árdua. Muitas são as demandas internas e externas da igreja local. Entre elas, o cuidado para com as pessoas do rebanho, visitar os enfermos, questões relacionadas à administração eclesiástica e o constante desafio de se dedicar à oração, à pregação e ao ensino da palavra de Deus. O dia a dia pastoral é desafiador a quem é vocacionado por Deus para apacentar. Somente pela graça e o amor do Pai é possível encarar tão grande responsabilidade. Por outro lado, uma liderança madura e servidora é imprescindível ao desenvolvimento da igreja local. Assim, a lição de hoje abordará este importante ministério. Meus irmãos, já estamos terminando o estudo dos dons ministeriais. Nós já estudamos acerca do ministério de apóstolo, de profeta, de evangelista, e agora vamos estudar acerca do ministério de pastor. E na próxima lição, vamos estudar acerca do ministério de mestre ou doutor. E o desafio nosso nesta oportunidade é comentar acerca do ministério de pastor. Lá em Efésios capítulo 4, versículo 11, a uns deu Deus a pastores. Deus instituiu pastores para a sua igreja. Deus levantou pastores. São homens dons dados à igreja. E nesta lição nós vamos aprender qual é a função de um pastor, o seu significado, a sua aplicabilidade para os dias de hoje. Nós vamos entender que o ministério de pastor é um dos mais complexos, é um dos mais difíceis. São múltiplas as funções de um pastor, diferente, por exemplo, de um evangelista, diferente, por exemplo, de um profeta. O ministério de pastor, ele é um chamado que Deus dá para aquela pessoa vocacionada pelo Senhor. Então, nós vamos aprender muito com esta lição, nesta oportunidade. O tópico de número 1 nos diz: Jesus, o sumo pastor. Jesus é o pastor supremo. A expressão grande pastor das ovelhas, que aparece em Hebreus capítulo 13, versículo 20, refere-se diretamente à sublimidade do Senhor Jesus como pastor no Novo Testamento. Meus irmãos, eu gostaria de ler esse texto, que é muito importante, que se encontra em Hebreus, capítulo 13, versículo de número 20, que nos diz:
Ora, o Deus de paz, que pelo sangue do concerto eterno tornou a trazer dos mortos o nosso Senhor Jesus Cristo, grande pastor das ovelhas. Essa expressão, essa palavra grande, só pode ser aplicada na pessoa bendita de Jesus Cristo. Por quê? Porque ele é eterno. Ele é o único que ressuscitou dentre os mortos. Os outros são pastores, mas Jesus é o grande pastor das ovelhas. E conforme nós lemos aqui, na verdade prática, por meio do ministério pastoral, conduzimos a ovelha ao Supremo, ao grande pastor Jesus Cristo. Então, existe sim hoje pastores que são dados por Deus à igreja. Esses pastores vão conduzir as ovelhas ao grande pastor. Porque existem muitas pessoas hoje, meus irmãos, minhas irmãs, que não creem que existem pastores. Sim, eles não acreditam nisso. Mas a Bíblia tem várias referências falando acerca de pastores que são dados por Deus à igreja. Mas aqui no número 1 está falando acerca de Jesus, o supremo pastor. Nós entendemos que Jesus Cristo, ele é o nosso pastor e nada nos faltará. Sim, é na verdade essa expressão que está lá em Salmos 23, no original, diz: o Senhor é o nosso pastor e não nos faltará. Ou seja, o Senhor não nos faltará. O nosso pastor não nos faltará. Ele sempre estará conosco em momentos difíceis. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, o Senhor está comigo. Então, esse grande pastor não vai nos faltar. Ele sempre vai estar conosco em momentos bons, em momentos ruins, em momentos alegres e em momentos de dificuldades. Então, nesta lição, aqui no número 1, nós entendemos que a expressão o grande só se refere a Jesus Cristo. Não podemos chamar os nossos pastores de grande, porque grande é só Ele. Amém? Número 2, o pastor conhece as suas ovelhas. Essa expressão, meus irmãos, é muito interessante. Está lá em João, capítulo 10, versículo de número 14, que nos diz: eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas ovelhas sou conhecido. Então veja que este versículo de número 14 começa dizendo que Jesus é o bom pastor. Isso quer dizer que existem maus pastores. Isso quer dizer que existem pastores que não são bons. Mas Jesus está dizendo: eu sou o bom pastor. Isso alegra a nossa alma, porque nós somos conduzidos por um pastor que é bom, que é o Senhor Jesus. Logo, Ele só quer o nosso bem. Logo, Ele só quer o melhor para nós. Ainda que às vezes Ele nos corrige, nos exorta, Ele só quer o nosso melhor. Então aqui Ele está dizendo no versículo 14: eu sou o bom pastor e mais, conheço as minhas ovelhas. Jesus, Ele conhece as suas ovelhas. Ele conhece cada uma delas e as chama pelo seu nome. Jesus não esquece o nome de nenhuma das suas ovelhas, meus irmãos. Sim, Ele conhece cada uma das suas ovelhas. E das minhas sou conhecido. Ou seja, as suas ovelhas conhece Ele também. Então, meus irmãos, é interessante saber acerca desta referência, que Jesus é um bom pastor e que Ele conhece cada uma de suas ovelhas e que as suas ovelhas conhecem Ele também. Estas não ouvem a voz de outro pastor. Não.
As ovelhas que fazem parte do aprisco do Senhor não ouvem a voz de outro pastor. Trazendo para os dias de hoje, nós temos aí os nossos pastores terrenos que foram levantados por Deus e que nós não podemos dar ouvido a outros pastores. Ou seja, quer dizer, irmão Henrique, então, que eu não vou ouvir mais conselho de nenhum pastor a não ser o meu? Não quer dizer isso. Quer dizer que quando o pastor for juntar as ovelhas no seu aprisco e chamá-las, essas ovelhas, que somos nós, vai ouvir a voz do seu pastor e vai seguir a ele. Não vai ouvir a voz de outro pastor, porque a ovelha conhece a voz do seu pastor. Número 3, o pastor dá a vida pelas ovelhas. Exatamente isso, meus irmãos. João, capítulo 10, versículo de número 11. Jesus continuando a dizer: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Como que eu sei que o meu pastor terreno é um bom pastor? Quando ele dá a sua vida pelas suas ovelhas. Quando ele arrisca a sua própria vida pelas ovelhas. Quando ele deixa a sua vontade de lado e faz a vontade da sua ovelha primeiro. Esse é o bom pastor. Este é o pastor levantado por Deus. Este é o pastor vocacionado. Esse sim entrou pela porta e não pela janela. Esses dias eu vi um vídeo de um pastor em que um bandido entrou numa certa igreja, onde havia ali muitos irmãos orando, e aquele bandido entrou ali atirando nas pessoas. O pastor fugiu e as ovelhas ficou ali dispersas, correndo de um lado para o outro, desesperadas. E aquele ladrão, infelizmente, matou uma pessoa. Mas o pastor fugiu. Esse não é o bom pastor. Esse pastor, ele pode ter feito curso e formado nas universidades, mas ele não foi chamado por Deus. Porque o bom pastor, que é chamado por Deus, ele dá a sua vida pelas ovelhas e não foge. Sim. Então tem muitos pastores hoje que não são bons, que não dão a sua vida pelas ovelhas. Mas eu quero te dizer uma coisa, Jesus sim deu a sua vida pelas suas ovelhas. Louvado seja o nome do Senhor. Tópico 2. As características do verdadeiro pastor. Número 1. Um caráter íntegro. Uma das piores queixas que se pode ouvir acerca de um ministro é que sua palavra pastoral não se coaduna com a sua vida. Como pode o líder falar sobre honestidade e ser desonesto? É uma pergunta. Então, essa é uma das características do verdadeiro pastor. Ele tem um caráter íntegro. Por que a Bíblia diz que Jesus, ele pregava como quem tendo autoridade? Porque Jesus tinha um caráter íntegro. Ele não era como os fariseus, que pregavam, mas não viviam o que pregavam. Ele não era como os mestres da lei, como os escribas, que ensinavam, mas não praticavam o que ensinava. Jesus, ele pregava como quem tendo autoridade, porque ele pregava e vivia aquilo que ele pregava. Ele ensinava e praticava aquilo que ele ensinava. Por isso Jesus pregava como quem tendo autoridade, porque quem prega e vive o que prega tem autoridade. Porque aqui nós temos essa pergunta: como pode o líder, o pastor, falar sobre honestidade e ser desonesto? É uma incoerência muito grande. Esse não é o verdadeiro pastor, é o lobo, porque o seu caráter não é íntegro. Como pode ele falar de simplicidade e se mostrar esbanjador, orgulhoso, soberbo, vaidoso, exaltado? Como pode ele pregar sobre humildade e se comportar como soberbo? Esse pastor está mostrando que ele não tem um caráter íntegro, mas o verdadeiro pastor,
ele tem um caráter íntegro. Ele fala sobre honestidade e é honesto. Ele fala sobre ser verdadeiro e ele é verdadeiro. Ele fala a verdade e não mente. Ele fala sobre simplicidade e é simples. É assim, meus irmãos. Então, primeiramente, a característica do verdadeiro pastor é ter um caráter íntegro. Segundo, exemplo para os fiéis e os infiéis. Meus irmãos, o pastor, ele tem que ser exemplo para os fiéis. Ou seja, os fiéis já são fiéis. E mesmo assim, o pastor tem que ser exemplo para eles. O fiel, ele já é justo, ele já faz a vontade de Deus, ele é verdadeiro, e mesmo assim o pastor tem que ser exemplo para ele. E também para os infiéis. Ou seja, ele tem que ter um bom testemunho. Assim como Zacarias e como Isabel. A Bíblia diz que eles eram irrepreensíveis. O que é isso? É aquela pessoa que tem o poder de se auto-repreender antes de ser repreendida. O pastor tem que ser assim, tem que ser irrepreensível em tudo. Ele tem que ter esse poder de se auto-examinar, de se auto-repreender antes de ser repreendido por alguém, por um fiel ou por um infiel. Porque o pastor tem que ser exemplo para eles. E terceiro, e mais importante, exemplo para a família. Não podemos esquecer que antes de ser exemplo para a igreja local, sim, e com os de fora, ou seja, antes de ser exemplo para os fiéis e para os infiéis, o ministro do evangelho, não só os pastores, mas todo o ministro do evangelho, em primeiro lugar, deve ser exemplo para a sua própria família. Meus irmãos, a Bíblia diz que para alguém ser presbítero, que é a mesma coisa de pastor, ele tem que ter os seus filhos na fé. Ele tem que ser marido de uma só mulher. Ele tem que ter um bom testemunho. O que adianta a pessoa ganhar os outros filhos e perder os seus de casa? Tem muitos pastores assim, que estão perdendo os seus filhos para o mundo e estão ganhando os filhos das outras pessoas. E está errado. Biblicamente falando, esse pastor, em primeiro lugar, ele tem que ser exemplo para a sua própria família. Ele tem que ganhar os seus filhos primeiro para Jesus, ou fazer com que eles permaneçam na fé. A sua mulher da mesma forma. Toda a sua casa. Ele tem que ser como Josué. Josué disse: eu não sei vocês, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Sim, meus irmãos. Ele tem que ser como Noé. Ele pode até não ganhar outras vidas para Jesus, mas a sua casa ele tem que salvar ela. Não é verdade? Vamos aqui para o tópico de número 3. O ministério pastoral. Número 1. A missão do pastor. O termo pastor no Novo Testamento tem o significado de apacentador de ovelhas. Então, meus irmãos, de maneira bem simples, a palavra pastor significa apacentador de ovelhas. Nós estamos estudando aí os dons ministeriais e nós estudamos acerca do ministério de evangelista, que ele faz cruzadas, ele evangeliza, ele ganha almas para Jesus. Mas o pastor, é ele quem vai pastorear essas ovelhas. É ele quem vai cuidar do rebanho. É ele quem vai conduzir essas ovelhas para o seu aprisco e vai dar ali o alimento necessário para ela. O evangelista ganha a alma e o pastor cuida dessa alma. É diferente, cada um tem uma função. Então veja a importância de nós termos uma cobertura espiritual sobre nossas vidas. De nós termos um pastor que vai nos guiar, vai nos conduzir. Você já viu a diferença de um crente que tem pastor e de um crente que não tem pastor? Eu já vi. Um crente que não tem pastor, ele vive como
Israel nos dias dos juízes. Cada um fazia o que achava reto aos seus olhos. E só sai desastre, só sai coisa errada. Quantas vezes o meu pastor puxou minha orelha dizendo: olha, Henrique, não é por aí não, é assim, é dessa forma. E eu fui endireitando. Quantas vezes o meu pé quis desviar-se, deslizar, e o meu pastor me ajudou e me colocou os meus pés sobre uma rocha em um lugar firme. O meu pastor, na minha vida, e todos os pastores que eu já tive, foram de suma importância para a minha vida espiritual. Sim, meus irmãos, é muito bom você ter um pastor para apacentar você, não é verdade? Não um lobo, mas um pastor, porque uma ovelha, ela é rentável, viu? Uma ovelha tem lã, uma ovelha tem gordura, a ovelha tem carne, a ovelha tem muita coisa que, se você estiver sendo pastoreado por um lobo, ela está sugando você, querendo só sua lã, sua gordura, sua carne, o seu leite. Número 2. Uma missão polivalente. A missão pastoral também é múltipla, pois o ministério envolve o ensinamento, o aconselhamento, a evangelização e missões, bem como a pregação expositiva da palavra de Deus, que é o seu mais importante empreendimento. Então, meus irmãos, veja a missão múltipla de um pastor, conforme eu disse, diferente de um evangelista, diferente de um apóstolo, diferente de um profeta. Um pastor, ele tem que se virar em várias funções, não é verdade? Aqui ele tem que estar preocupado com o ensinamento da palavra, com a pregação, com a evangelização. O pastor, ele tem que visitar, ele tem que ouvir as ovelhas. E tem ovelha que conversa muito, viu? 2 horas para ele parece 2 minutos conversando. O pastor, ele tem que aconselhar, ele tem que discipular. Eita! Como a função de um pastor é séria, não é verdade, meus irmãos? É por isso que nós temos que dar valor aos nossos pastores, porque nós só metemos a taca nos pastores, né? Mas também nós devemos deixar de sugar o pastor. Porque tem muitos pastores que sugam a ovelha, só quer a lã e a gordura. Mas tem muita ovelha também que suga o pastor. Viu? Tem muita ovelha que suga o pastor. E o pastor também tem que se cuidar da sua alimentação. Ele tem que ter tempo para a sua família, para o seu lazer, não é verdade? Ele tem que ter um tempo ali para ele. Então a ovelha não tem que sugar o tempo do pastor. Não tem que sugar ali a família do pastor. Então nós devemos saber isso, porque um pastor tem várias missões, né? É múltipla as suas missões, as suas tarefas. E aqui no número 3 vai nos dizer o cuidado contra os falsos pastores. O Altíssimo considerava como falsos pastores os que apacentavam a si mesmo e não as ovelhas. Meus irmãos, nós temos aí na Bíblia Jesus exortando os falsos profetas. E nós também temos na Bíblia Jesus exortando os falsos pastores. Assim como existem muitos falsos profetas, existem muitos falsos pastores hoje que não entraram pela porta. Eles pularam pela janela. Você não sabe nem a procedência dessa pessoa que diz que foi ungida e agora está apacentando essas ovelhas. Você abriria a sua boca para alguém mexer no seu dente, sendo que não entende daquilo? Você deixaria alguém fazer uma cirurgia no seu corpo sem entender daquilo? Tem muita ovelha por aí abrindo o seu ouvido para gente que nem é pastor. São falsos pastores. Eu não vou deixar o meu ouvido aberto para um falso pastor,
Porque assim como o paladar prova a comida, os ouvidos provam as palavras. E Jesus está dizendo que existem muitos falsos pastores. O que os falsos pastores fazem? Eles apacentam a si mesmo. Porque quando o verdadeiro pastor está pastoreando, ele apacenta as ovelhas. Ou seja, ele faz primeiramente a vontade da ovelha, depois a sua própria vontade. Mas o falso pastor não, ele faz a sua vontade primeiro. Ele apacenta a si mesmo. Ele está ali cuidando daquelas ovelhas, mas ele está pensando no lucro. Ele está de olho na lã das ovelhas, no leite que as ovelhas podem produzir, na gordura delas. Ele quer matar aquela ovelha para sugar até a última gota. Os falsos pastores apacentam a si mesmo. Leia na sua casa o livro do profeta Ezequiel, todo o capítulo 34, para você ver também a advertência que o profeta faz acerca dos falsos pastores. E você vai aprender muito com isso. Então, meus irmãos, que nós venhamos dar atenção a isso. Amém? Que Deus continue abençoando a cada um de vocês. Se você gostou desta videoaula, deixa aí o seu like. Veja se você está inscrito em nosso canal. Se você não se inscreveu, se inscreva. E se você quiser nos ajudar, seja membro também de nosso canal. Amém? Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.